Olá, tudo bem? Professor Flamiciano na área para fazer uma revisão. Esse vídeo é um vídeo especial. Ele é um vídeo de revisão. Ele é um vídeo de revisão específico para uma prova de duas turmas, de conteúdos bem específicos. Então, ele não vai ser um vídeo normal que eu vou explicar tudo bonitinho, não. Tipo assim, é um vídeo que eu tô partindo do pressuposto de que tudo isso já foi explicado. Então, é praticamente um vídeo de relembrando, entendeu? Até para os alunos saberem bem o que estudar. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, saiba disso. Você pode continuar assistindo, né? Se você gostar muito do som da minha voz. Mas eu imagino que os maiores interessados nesse vídeo sejam essas duas turmas que vão fazer essa prova, certo? Vamos lá. Está aqui a nossa querida revisão. Eu botei tudo aqui que meio que vai cair na prova. Botei também meio que em ordem cronológica, com as datas para a gente ir se organizando, certo? Nessa prova vai cair conteúdos de bastante tempo, assim, de um período histórico bem longo, porque a gente estudou bastante coisa nesse período, né? As questões elas estão bem organizadinhas, bonitinhas, vai ser fácil de identificar sobre o que é cada coisa. Então, vamos começar para não nos alongarmos muito. Bom, a gente estudou o período da Roma Antiga, certo? E a gente viu que a Roma Antiga é dividida em três períodos. Eu dividi os três aqui, ó, bem bonitinho para você se organizar, inclusive com as datas de início e fim de cada período. Assim, o primeiro é a Roma do período monárquico, certo? Quer dizer, período que tinha rei, mas também tinha um senado e também tinha a Assembleia Curial, que também ajudava a tomar decisões. Então se lembra disso? No período Roma Monarquia, foi um período que teve 7 reis, que o primeiro rei foi o Rômulo. Aí tem todo o mito de que Rômulo tinha um irmão que ele matou para fundar a cidade, os dois bebezinhos que foram amamentados pela loba, todo aquele papo. A gente sabe que, historicamente falando, que o primeiro rei de Roma se chamou Rômulo, né? Mas todo o resto da história você sabe que é história. Então, a gente teve 7 reis durante esse período aqui, certo? E aí, o último rei, ele foi meio que deposto pelo Senado e o Senado meio que tomou o poder. E é aí que vai começar o período República, certo? Desse primeiro período, então, lembra disso. O rei, ele existia, ele era poderoso, mas ele não governava sozinho, ok? Beleza. Aí, no segundo período, a gente tem Roma República. A República Romana, mano, ela durou, ó, um tempinho, família, quase aí os seus 500 anos. O que você precisa lembrar sobre esse período? Primeiro, as duas classes sociais principais. Lembra deles: os patrícios e os plebeus, ok? Os patrícios eram os ricos, era a elite, eram os donos das terras, aí principalmente o poder aí significava ter acesso às terras, né? Eles se consideravam descendentes dos fundadores da cidade, descendentes lá daqueles pater família que a gente já falou quando falou de Grécia também. Então eles tinham as terras e eles tinham o poder político, ok? Antes de rolar toda aquela luta dos plebeus, que daí eles conseguiram lá ter o tribunato da plebe, e tinha os tribunos, eles conseguiram até um cônsul plebeu, eventualmente, mas antes de tudo isso, quem mandava eram os patrícios, ok? Os plebeus, eles foram conquistando poder aos poucos. E, aliás, muito desses conflitos entre patrícios e plebeus, essas disputas por poder, vão levar a gente ao Império Romano depois, né? Então lembra disso. Inicialmente quem mandavam eram os patrícios. Os plebeus demoraram literalmente séculos para conquistar direitos básicos, ok? Bom, lembre-se que a gente está falando de uma Roma antiga que ela foi, mano, escravocrata, entendeu? O trabalho era feito majoritariamente por escravos. Claro que tinha trabalhadores livres que também trabalhavam, mas o pesado mesmo era feito pelos escravizados, sabe? Eles trabalhavam em tudo que é coisa que você pode imaginar. E a gente também sabe muito bem o caminho para alguém se tornar escravizado em Roma antiga, certo? Os dois caminhos básicos eram basicamente você ser um prisioneiro de guerra ou você se endividar com um patrício e acabar virando um escravizado para pagar essas dívidas. Então, o plebeu ele sempre vivia com essa sombra, esse medo de se tornar um escravizado. Lembra disso? Bom, eu quero lembrar vocês para essa prova de que no período República, Roma conquistou muito território. E que, na verdade, foi o período no qual Roma conquistou mais território. Todo mundo acha que foi o Império Romano o que conquistou mais territórios e tal. Beleza, o auge do território foi no Império Romano, mas eu cheguei a buscar uma imagem aqui para vocês, ó. Acho que tá mais ou menos em ordem. Ó, esse daqui foi o auge da República Romana. Quando começou o Império, era tudo isso aqui que eles controlavam. Então, a República Romana já tinha territórios na Europa, na África e na Ásia, em 3 continentes. Tava tudo sob o poder dos caras já. Então, quando Otávio Augusto
assumiu e virou o primeiro imperador de Roma, ele já tinha tudo isso daqui em mãos. Não se esqueçam disso. Ô, lembra? Lembra que Roma derrotou a cidade de Cartago, certo? Nas Guerras Púnicas, que foi um passo importantíssimo para eles meio que conquistarem o mar Mediterrâneo, né? O Mare Nostrum. Então lembra de todo esse papo, certo? Foi no período republicano que eles conquistaram muitos territórios, chegando a conquistar 3 continentes. Aí vem o período do Império, né? Aí a gente viu em sala, teve o primeiro triunvirato, aí deu treta entre os três, aí teve o segundo triunvirato, e no segundo triunvirato foi o Otávio que ganhou, e aí ele assumiu todo o poder, ok? E virou o primeiro imperador romano. Amiguinhos, o Otávio, lembra que ele tinha muito poder mesmo. É, poder político, poder religioso, poder meio que tipo assim, tudo que a gente conhece hoje, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tava tudo nas mãos dele, mais o político, ele era visto como um cara sagrado, inclusive Augusto era um título que ele tinha, que dizia que ele era meio que tipo assim, sagrado, tá ligado? Ó, eu botei aqui, só pra gente ver, ó, só por curiosidade, título do imperador romano, inteligênciazinha artificial, tá? Só pra dar uma ideia, ó, Augusto era um título, César era um título, Imperator era um título, Dominus Noster, Dominus Optimus Príncipes, então o cara, ele era tudo, entendeu? Ele era, ó, Augusto, sagrado, venerável. César, que também era um título importante, que veio lá do Júlio César, né, do primeiro triunvirato. Aí tinha o imperador, que era o título militar, quer dizer que ele comandava todas as forças armadas. Aí era o Nosso Senhor, ele também ele era o cônsul, ele representava então tinha o poder do Senado. Ele também representava os tribunos, ele era o principal tribuno da plebe. Então ele era o cara, entendeu? Ele controlava todo o poder, lembra disso? Ok? Tá. Aí, lembra que, mano, no período do Império Romano, por incrível que pareça, foi muito mais sobre manter o território do que sobre conquistar, certo? O território ele já estava muito grande, então o foco foi em tentar manter, porque pensa, a gente está dominando vários povos, aí tem vários povos buscando independência de alguma forma, então a gente vai estar sempre reprimindo rebeliões e tal, e depois, posteriormente, vai ter os povos invadindo também, que eles vão chamar de bárbaros, né? Então a gente tem que segurar dominados os povos que a gente já tem, evitar invasões de outros povos e manter tudo isso, e não é fácil num território desse tamanho. Então a gente entra no período que foi conhecido como Pax Romana. Roma para de invadir e foca em manter. Só que quando eles fazem isso, eles acabam com a sua principal fonte de escravos, ok? Porque vamos lembrar que lá no período da República ainda a gente vai ter a abolição da escravidão por dívidas, ok? Então aqui era a única fonte era a guerra, e aí eles param com a guerra também, meio que o principal motor da economia do Império Romano vai desacelerando. E aí a gente vai ter o quê? Crise. E aí pensa, como é que você vai segurar um território desse tamanho, manter exércitos enormes e manter a produção de alimento para tudo isso, sem você ter mais escravos, sem você ter um número crescente de escravos? Roma era uma máquina de guerra, mano, não podia parar de fazer guerra. Foi assim que eles chegaram no tamanho que eles chegaram, certo? Então, esse período da Pax Romana gerou uma falta de escravos. Essa falta de escravos vai gerar uma crise. E aí, diante da crise, vão aumentar os impostos. Aumentando os impostos, o povo vai ficar mais descontente, vai fazer mais rebeliões. E assim a gente vai entrando meio que num ciclo vicioso de crise que o Império Romano ele vai desmoronando a partir disso. Por isso que tem muita gente que diz que o Império Romano caiu justamente por ele ser grande demais, ficou um negócio meio que insustentável, entendeu? Aí tinha os tais dos povos bárbaros invadindo, que é mais correto é falar povos germânicos, né? Se bem que não eram só germânicos, mas eram os principais, porque bárbaro lembra que era uma palavra meio pejorativa, tipo assim, como se eles fossem selvagens. Eles não eram, né? Eram povos com uma sua organização social, política, religiosa, como qualquer outro povo. E no começo eles estavam meio que integrados, meio que circulavam, mas depois eles começaram a invadir mesmo, e isso aí ajudou para piorar mais ainda a crise. Hum. E pensa o seguinte, em todo esse cenário de crise, de imposto, de invasões, de manter um território enorme, e rebeliões e revoltas e falta de escravos, chega um momento que eles pensam que talvez vai ser melhor administrar tudo isso dividido em dois. Então lembra, o Império Romano foi dividido em dois. Quando ele foi dividido em dois, ele ficou meio que assim. Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, que depois vai virar o Império Bizantino, capital Bizâncio, que depois vai virar Constantinopla, certo? E que vai durar por muito tempo. Inclusive, lembra disso, a queda do Império Romano do Ocidente vai marcar o início da Idade Média. E depois a queda do Império Romano do Oriente vai marcar o fim da Idade Média. Então, esses dois lados, eles meio que a queda dos dois demarcam o período que a gente conhece como Idade Média, que é um período importantíssimo, ok?
Então não se esqueçam disso, estava dividido. E quando a gente fala a queda do Império Romano, é do Ocidente, em 476 depois de Cristo. Mas antes disso, vamos falar do cristianismo, né? A gente tem a figura de Jesus Cristo, aí a gente tem o cristianismo surgindo e se expandindo, né? No começo eles eram perseguidos, tanto que Jesus Cristo foi crucificado, e tal, e tal, e tal, e tal. Demora muito tempo até que o cristianismo ele é meio que ele era ilegal, né? As pessoas eram perseguidas e aí finalmente ele é meio que legalizado pelo imperador Constantino e depois o imperador Teodósio coloca como a religião oficial. Então, o cristianismo ele vai de religião perseguida a religião oficial do Império Romano em cerca de 400 anos, entendeu? É uma volta por cima que o cristianismo dá. E por que que o cristianismo era visto como uma ameaça? É importante você lembrar disso para a prova. Por quê? Um, o cristão, ele olhava para Cristo como o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, uma manifestação de Deus na Terra, certo? E por que que isso era ruim? Porque para os romanos, a única pessoa divina que tinha na Terra era o imperador romano. Então, querendo ou não, Jesus Cristo apresentava uma contradição com o imperador romano. Quem é divino de verdade, Jesus ou o imperador? Então, o imperador não aceitava que tivesse outro cara que fosse divino, entendeu? Ou pelo menos demorou muito tempo até o imperador aceitar isso. Além disso, o cristão, aqui a gente está falando do cristão raiz, né? O cristão não queria fazer guerra, o cristão não queria ser soldado, o cristão se recusava a participar de várias coisas que o império queria obrigar ele a participar. Então, o cristianismo era uma religião que realmente incomodava, certo? Tanto pela ideia de um cara ser filho de Deus e ser uma figura divina na Terra, quanto pela ideia dos cristãos não quererem participar de diversas coisas que o Império Romano queria que eles participassem. Então, dá pra gente colocar como mais um fator que auxiliou para o enfraquecimento do Império Romano, ok? Muito embora depois tenha virado a religião oficial do Império. Certo? Certo. Amiguinhos, cai o Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, com os povos, como é que é? Os Érulos, né? O rei Odoacro, se eu não me engano, ele invade e toma Roma, né? E depõe o último imperador, que era Rômulo Augusto. E a gente tem aquela coincidência de que o último imperador romano tinha o mesmo nome do primeiro rei de Roma, lá do período monarquia. A gente começa com um Rômulo e termina com outro Rômulo, certo? Pô, bastante tempo, né? Mais de 1000 anos depois, dá pra colocar. E aí a gente vai começar o período da Idade Média, ok? A gente começa com uma alta Idade Média. O que que você precisa lembrar para a prova? Bom, três classes sociais principais. O clero, que eram os religiosos, ligado aí já agora à Igreja Católica, ao cristianismo. A nobreza, que eram, mano, a elite, né? E composta principalmente pelos senhores feudais. E os servos, aqueles que trabalhavam. O trabalho de escravizados ele meio que se enfraquece, cai em desuso praticamente, e agora o trabalho majoritariamente vai ser feito pelos servos, que eram trabalhadores livres. Eles não eram propriedade do senhor feudal, mas eles tinham um contrato de troca que meio que fazia com que ele ficasse ali na propriedade do cara e trabalhasse para ele, né? Esses laços que a gente fala que são laços de suzerania e vassalagem, né? Que é um laço de fidelidade mesmo, que inclusive é uma herança cultural dos povos bárbaros, dos povos germânicos. Como é que funcionava? A lógica é simples. A gente está falando aqui de uma sociedade rural, ok? Lembra disso. Quando cai o Império Romano, bem no período ali de crise, com os povos bárbaros invadindo, o povo foge das cidades, principalmente aquelas cidades que ficavam mais na fronteira com esses povos bárbaros, e foge para os campos e vai buscar proteção. E nos campos eles vão encontrar proteção com lords ricos, donos de terras e tal, que vão proteger eles. E aí vai rolar meio que essa troca, entendeu? Esse cara pobre, ele vai lá, ele é protegido por esse dono dessa terra, que vai ficar conhecido carinhosamente por nós como senhor feudal, e em troca dessa proteção, o senhor feudal ele vai ter ali as tropas dele, vai ter a terra dele vai ser murada, vai ter portão, vai ter fortaleza, vai ter proteção. E aí o cara vai ficar ali protegido e em troca ele vai trabalhar. Então a gente tem uma troca de trabalho por proteção, certo? Claro que além de trabalhar, o nosso querido servo ele vai pagar muitos impostos, como a gente vai ver. Lembrando que tudo isso vai se construindo aos poucos, em cada lugar da Europa é diferente. Uns acontecem antes, outros acontecem depois. Tem lugar que tinha um imposto que tinha para o senhor feudal, que outro lugar não tinha. As organizações mudam de um lugar para outro, mas assim, aqui a gente está vendo o básico, né? O geral. Então essa era a troca, trabalho por proteção. É bom você lembrar que, mano, o servo nasceu servo, ele vai morrer servo, mano. Não tem essa de, ai, meritocracia, vai trabalhar e vai ficar rico. Não, não, mano.
Você vai trabalhar para viver, entendeu? Enquanto se você nasceu filho de um senhor feudal, provavelmente você vai ser nobre o resto da sua vida. O poder está, adivinha, novamente, na terra, ok? E aí a gente tem os impostos, né, cara? Pô, os impostos eram vários, né? Eu botei aqui uns cinco que se destacam, mas quando você analisa os impostos, você vê que eu botei uma imagenzinha aqui, eu esqueci, tinha esquecido essa imagenzinha. De mais ou menos assim como seria um feudo, né? A gente tem a área que seria ali com a maior concentração de pessoas, aí tinha o lugar onde ficava o senhor feudal com a sua família, né? Rolava umas trocas de produtos ali, rolava uma. Parece meio que um espacinho urbano, né? Mas é praticamente uma fortaleza, né? Tipo assim, em caso de conflito, a galera corria toda, se escondia aqui dentro, né? E ao redor você tinha as áreas rurais, as plantações, certo? Aí tinha os lugares onde os servos trabalhavam, as terras utilizadas pelos servos. Tinha as terras que eram exclusivas do senhor feudal, que daí, de determinados dias da semana, os servos iam lá e trabalhavam, né? Tinha campos abertos, tinha terras, pastos, bosques, onde os caras podiam, às vezes, soltar ali um gado, uma ovelha. Tinha lugar onde só o senhor feudal podia caçar, tá ligado? Podiam coletar frutos e tal. Mano, é uma organização social fechada aqui, entendeu? E é bom você lembrar disso no feudalismo, no auge do feudalismo, a gente tá falando de comunidades que eram bem isoladas, assim. Não havia muitas conexões entre os feudos, sabe? Sobretudo falando dos servos. Eles tinham um mundo bem fechado ali dentro daquele feudo. Eles viviam, nasciam, cresciam, morriam ali, casavam ali, e a vida deles se constituía socialmente ali dentro, tá? Agora aqui, ó, eu botei, ó, feudalismo, principais impostos. Ó o tamanho da lista. Bem mais do que a gente estudou, inclusive, né? Mas os principais que a gente estudou foram a Corveia. Corveia e Itália, acho que são os dois principais, assim, para você lembrar, ok? A Corveia era o serviço obrigatório, que os dias da semana que o cara tinha que trabalhar para o senhor feudal, nas terras do senhor feudal, quer dizer, naquelas terras que eram específicas do senhor feudal. Tá dizendo aqui de 2 a 3 dias por semana, né? Mas podia ser mais. A talha era o servo que trabalhava ali na terra dele, quando ele colhia os frutos desse trabalho, ele ainda tinha que dar uma parte disso para o senhor feudal. Então, além de trabalhar para o senhor feudal, aquilo que ele plantava, ele também tinha que pagar como imposto uma parte, ó, de um terço a metade, mais ou menos, certo? Esses são os dois principais. Mas é legal você lembrar do banalidades, porque é fácil de lembrar. Basicamente era a taxa que os servos pagavam para usar instrumentos, instalações. Ah, vai usar o moinho, vai usar determinadas coisas em forno, celeiro. Tinha que pagar um imposto para o senhor feudal, porque aquilo não era dele, né? Era do senhor feudal. Olha só, mão morta. Você tinha que pagar quando o servo morria, meio que o pai do núcleo familiar ali morria, você tinha que pagar um imposto pro senhor feudal para poder continuar usando a terra. Tinha imposto para você pagar para casar com alguém de um outro feudo, certo? E por aí vai. Mas acho que esses quatro primeiros aqui são os principais, certo? Principalmente Corveia e Itália. Então, pô, os caras eram bem explorados, né? O período da Alta Idade Média, pessoal, ele vai mais ou menos até o século X. Então dá para você falar aí de uns 500 anos de Alta Idade Média, ok? E depois você vai ter uns 500 anos de Baixa Idade Média, que é meio que o período de decadência da Idade Média. Decadência, quando a gente fala assim, é que esse sistema do senhor feudal e do servo e essa sociedade, ela começa a se desmontar, a se desfazer, a ter problemas, a ter outras alternativas. Então, é a crise do feudalismo, entendeu? E a gente sabe que o próximo modo de produção que vai surgir depois é o capitalismo, né? Mas vamos focar aqui. Primeiro, uma coisa importante. Nesse período da Baixa Idade Média, começam a rolar feiras, as famosas feiras medievais. É óbvio que já haviam feiras antes, só que as feiras que são realizadas do século X em diante, elas vão se tornando cada vez maiores e vão movimentando mais pessoas. O que a feira tem a ver com o fim do mundo feudal? Eu não sei se eu botei imagem de feira aqui. Não, não botei. Mas, mano, vamos brincar aqui? Feira medieval. Vou colocar porque tá muito tedioso aqui. Vamos lá. Feira medieval. Medieval. Olha, tô gritando ali. Deixa eu tirar o bem bolado aqui. Usar local exato? Agora não, né? Agora não. Deixa isso aí pra depois. Imagina assim, um lugar medieval, com castelo, com não sei o quê, e com a galera ali fazendo a sua feira, vendendo seus produtos, trocando, né? Às vezes isso aqui é coisa de
turístico atual, mano, ó. Legal, né? E aí a galera ia ali, às vezes trocava produto por produto, às vezes tinha lugar que já tinha moeda, e aí trocavam por moeda e tal, e faziam os seus negócios. Por que que isso aqui tem a ver com digamos, o enfraquecimento desse feudalismo? Porque, mano, o feudalismo eram comunidades isoladas, trabalho por proteção e fechou. Quando você começa a realizar feira, isso começa a movimentar e conectar pessoas de feudos diferentes, tá ligado? Você começa a ter feiras entre feudos, comunidades surgem por causa de feiras. A galera começa a se dedicar às feiras e ao comércio. Começa a surgir uma classe de comerciantes que vive disso, que não é mais rural, não tá dentro de um feudo, sendo um servo, entendeu? E aí você começa a ter desenvolvimento de comunidades, muitas delas viram cidades, viram vilas e depois cidades, viram os tais dos burgos, né? E aí muitos desses comerciantes vão ganhando uma grana e depois, dentro desses burgos, vão ficar conhecidos como burgueses. Então guarda no seu coração o seguinte, essas feiras medievais, elas vão gerar novas conexões. Um mundo que antes era feudal e isolado passa a se conectar, ok? E se o cara percebe que ele não é mais obrigado a viver dentro do feudo, que ele pode viver de comércio, que ele pode ser um artesão, ele pode ser um ferreiro, mano, isso significa meio que uma, uma perda de poder do senhor feudal, entendeu? Isso enfraquece o nosso sistema. Outra coisa que está dentro aí do nosso escopo de baixa Idade Média são as cruzadas, né? O que que você precisa lembrar sobre as cruzadas? Foram 8 cruzadas oficiais, ok? Só a primeira conseguiu realizar o seu objetivo principal, que era reconquistar Jerusalém. Aí você lembra que Jerusalém, né, que está desse lado aqui, estava tomada pelos islâmicos, ok? Pelos povos árabes. E aí, pô, Jerusalém é uma cidade sagrada para os cristãos, certo? Aí tudo começa com o Papa Urbano convocando todo mundo, vamos reconquistar a Terra Santa. E tem todo aquele rolê, né, de que prometia salvação pra galera. E aí, pô, você vai ser um soldado de Deus, um exército santo, e aí você vai conquistar o seu lugar no céu e tal, tal, tal. E, mano, cada cruzada é uma história diferente, né? A gente não vai entrar no detalhe de cada uma das cruzadas, mesmo porque nem a prova vai entrar em tanto detalhe assim. Só lembra que foram 8 e lembra que o objetivo principal era reconquistar Jerusalém. Mas lembra também que muita gente foi nessas cruzadas com outros objetivos, de às vezes saquear cidades pelo caminho, conquistar riquezas, conquistar novas terras. Então rolaram saques, cidades que não tinham nem nada a ver com a história foram invadidas, foram saqueadas, pessoas foram mortas meio que inocentemente. Esses soldados sagrados das cruzadas, eles não eram tão santos assim, se é que você me entende. Então, muita barbárie rolou com essas cruzadas aí. Eu acho que eu até puxei aqui. Ó, eu puxei aqui as 8 cruzadas. Ó, tem as datas. Você vê que teve, às vezes, muitos anos entre uma e outra. Umas foram puxadas pelo Papa, outras foram convocadas por algum rei, certo? Como o rei, nosso querido rei Luís aqui, ele também convocou duas, ó. Então, o bagulho é louco, certo? 8 cruzadas oficiais, tirando outras, né? Tem uma que todo mundo sempre fala, que é a cruzada das crianças, né? Que é uma curiosidade, uma cruzada de crianças, né? Até certo ponto realmente aconteceu, mas uma parte também foi quase já um mito sobre, né? Vocês podem investigar depois, é bem interessante, mas de fato ela ocorreu, ó. Milhares de jovens e crianças europeias partiram para a Terra Santa para recuperar Jerusalém dos muçulmanos. Qual foi o resultado? Não alcançaram seu objetivo. Muitos morreram de fome e exaustão, e quem sobreviveu foi vendido como escravo. É claro que não é uma boa ideia você mandar crianças e adolescentes para reconquistar a cidade de Jerusalém, né, de exércitos árabes já muito experientes, né? Claro que não ia dar certo. Mas essas foram as cruzadas e elas tiveram uma consequência importante que é bom você lembrar para as provas. Adivinha? Novas conexões, o mundo feudal se abrindo, a Europa se conectando com a Ásia, novas rotas de comércio e cada vez mais os senhores feudais perdendo poder e quem ganhando poder? Quem? Ó, os reis, ok? Então a gente vai desconstruindo esse mundo feudal que foi muito descentralizado, com cada senhor feudal tendo poder ali na sua região, e a gente vai construindo um mundo de poder centralizado, com reis dominando o poder. É por isso que as cruzadas foram importantes. E aí, a gente tem mais dois eventos para finalizar a nossa revisão, que estão dentro da Baixa Idade Média, que representam esse momento de crise. Um foi a peste, que é conhecida como peste negra, certo?
que matou aí cerca de um terço da população da Europa. A coisa foi feia, né? O cara morria em questão de dias, assim. Era uma doença bem agressiva. Lembra que a prova é bom você lembrar que ela era uma doença causada por uma bactéria, certo? Não por um vírus, ó. A Yersinia pestis, ok? Uma bactéria que estava em pulgas, as pulgas infectavam os ratos e tal. E como as cidades nesse período elas não tinham aquele saneamento básico muito maravilhoso, né? Não tinha aquele tratamento de esgoto, então as cidades eram sujas, superpovoadas, esgoto a céu aberto. Então isso facilitou muito, né? Você ter ratos aí por essas cidades contaminados por essa doença e essa doença se espalhar pela Europa, ok? Então lembra, bactéria, transmitia pelo ar, era muito agressiva, matava em questão de dias, as cidades não tinham higiene, saneamento básico, então espalhou muito rápido. E lembra que tinha três tipos: a bubônica, a pneumônica e a septicêmica. A bubônica era aquela que dava aquelas bolhas no corpo, nas axilas, no sovaco, aquelas bolhas, tipo uma bolha de pus, assim, que o cara morria todo embolhado, era muito feio. A pneumônica, pelo nome, já dá pra você perceber que atacava o pulmão, né? E a septicêmica, ela dava hemorragias no cabra, né? Então tinha três jeitos maneirinhos de você morrer, ó. E assim foi pra vala cerca de um terço da população da Europa, certo? E aí, por último, quem a gente tem de crise também, Guerra dos 100 Anos, ok? Guerra dos 100 Anos. Aqui, de uma maneira bem rápida, a Guerra dos 100 Anos foi uma disputa que começou pelo trono francês. Eu até abri aqui uma página que estava bem maneirinho, ó. Tá bem maneirinho, eu posso até deixar o link para vocês, se você quiser dar uma olhadinha. Porque, mano, foram acho que 116 anos de guerra. E aí, e não foi assim 116 anos de guerra ininterruptamente, entendeu? Teve pausas, depois voltava. Aí no começo a Inglaterra ganhou um monte, aí depois a França conseguiu reconquistar, aí depois a Inglaterra ganhou de novo, e aí no fim a França reconquistou de novo e venceu a guerra. Então foi a França que venceu, certo? A causa, é bom você lembrar a causa. Foi a disputa pelo trono francês. É aquele velho caso do rei que morre e não tem um herdeiro direto ao trono, e aí dá treta. É meio que isso, ó, morreu o nosso querido rei Carlos IV da França, ok? Faleceu, não tinha herdeiros diretos. Aí o rei da Inglaterra, que era o Eduardo III, ele era neto de um cara que estava na família real francesa e ele reivindicou o trono baseado aí na sua linhagem materna. Então ele falou: "Eu tenho direito ao trono porque eu sou da família". Mas lá localmente a nobreza francesa permitiu esse Filipe aqui, que era o Filipe VI, não confundir com o Filipe IV, né, que já tinha ido de Vasco, o Filipe VI. Então rolou uma treta entre esses dois caras, cadê? Esse aqui, o cara da Inglaterra e o cara da França. E aí foi a Guerra dos 100 Anos. Aí, se você for dar uma olhada aqui, você vai ver, primeira fase, ó, a Inglaterra vencendo. Aí depois, segunda fase, a França dá a volta por cima. Aí terceira fase, perdão, a Inglaterra ganha de novo. E aí na última, ressurgimento francês, a França reconquista. Então, lembra, foi a França que ganhou. E é bom você lembrar também, inclusive, para a prova, da figura da nossa querida Joana d'Arc, uma figura lendária, não é mesmo? Que surgiu assim porque ela tinha visões, tá ligado? Ela era quase assim uma figura profética, entendeu? Que ela tinha que defender a França, que ela recebeu visões lá do anjo Gabriel, se eu não me engano, quando ela tinha 16 anos, mano. E aí ela liderou o exército francês e, meu irmão, ela ganhou batalhas e ganhou notoriedade e foi uma figura muito importante. Ela ajudou muito a França nessa última retomada aqui que fez, nessa última fase, fez eles ganharem. Inclusive, na própria página tá citando ela aqui, ó. Que ela foi uma grande líder. É claro que se você prestar atenção pelas datas, ela morreu em 431 e os franceses ganharam em 453. Então a gente pode falar que os últimos 22 anos de guerra ela já estava morta. Então não foi ela que foi até o final, mas foi ela que meio que deu a reviravolta, ajudou a dar essa reviravolta que a França saiu por cima. Então dá pra gente dizer que talvez sem ela a França não teria ganhado? Dá pra gente dizer, ou pelo menos ela foi muito importante para a vitória da França. Ó, visões divinas do arcanjo Miguel. Ela tinha que ajudar o cara lá a ganhar a guerra, ó, coroar o príncipe herdeiro da França. E, mano, teve vitórias notáveis, comandando um pequeno exército, ela se destacou mesmo, entendeu? Então lembra da figura da Joana d'Arc. No final ela foi presa pelos ingleses, foi julgada e
claro que quem julgou foram os ingleses, que eram os inimigos, né? Então, obviamente que eles iam condenar ela. Então, condenaram ela por bruxaria e mais alguma coisa lá que eu não lembro. Inventaram as justificativas lá. E aí, infelizmente, a nossa querida Joana d'Arc foi pra fogueira. Se eu não me engano, ela tinha 19 anos, 19 anos quando ela morreu. Então, dos 16 aos 19, ela foi tinha visões para líder do exército, para apreendida e morta na fogueira, mas foi ela que fez a França ganhar. Amiguinhos, essa foi a revisão, certo? Principais assuntos que caem na prova. É claro que aqui o professor pegou aquilo de mais importante para você lembrar e acertar as questões. Estude bastante, se prepare, certo? E se você não vai fazer a prova e ficou até o final mesmo assim, só falta uma coisa pra você fazer por mim, não é mesmo? Que é o Pix, hein? Ajude um professor. Ajude um professor a pagar as contas. Ajude um professor a pagar a pensão de todos os seus filhos. Ajude um professor a pagar os seus agiotas, certo? E de repente não aparecer aí. Não vou terminar essa piada, né? Vai que o YouTube me dá um cut, não é mesmo? Vou parar por aqui. Fechou? Tá feita a revisão. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo aí em 45 dias úteis, certo? Um beijo no seu coração. Façam todos uma excelente prova, tenham todos um excelente dia e, é claro, sempre vai Corinthians.